Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 20 ao 26 de setembro. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Comprometimento para o destruens e construens. Quando a gente pega esse tema logo de cara, fala, nossa, tem algo fatídico para acontecer. Não é bem por aí. Antes de iniciarmos para valer, e eu dar o sentido, como eu vejo, do destruens, construens, ou vice-versa, porque na verdade representa um giro, uma roda, gostaria de salientar, eu não vou jogar tarô aqui, eu vou fazer o quê? Como sempre digo, eu pego o movimento dos astros e transmuto na linguagem dos arcanos maiores. E sempre saliento que todas essas associações com signos, planetas, em relação aos arcanos, não fui eu que fiz, foram ocultistas de extremo valor, como o próprio autor e criador desse deck que eu aprecio demais, que é Oswald Wirth, que seguiu a escola de Papos e Eliphas Levi. Então, com isso, a gente pode conversar o que seria esse comprometimento para o destruens e construens. Nós temos um determinado movimento astral que envolve a realidade de dois arcanos, voltados para a força de dois signos que estão com muita força essa semana. Aí que entra esse lado do nosso comprometimento para o destruens e construens. O primeiro movimento, representa diretamente a força do Mercúrio retrógrado se encontrando com o Sol. E tudo isso vai ocorrer nos arquétipos de Libra. Lembrando que tudo que eu falo aqui nesse nosso papo representa uma energia para todos, seja qual for o seu signo pessoal. E quando nós falamos da energia de Libra, eu sei que muitas pessoas vão falar assim, pô, de novo esse arcano? O arcano 12 é o arcano que representa essa força que vai guiar essa energia astral para a nossa reflexão hoje. Precisamos compreender o seguinte, quando a energia do Sol, Mercúrio, Vênus começarem a se direcionar para Escorpião, aí será o arcano 14. Quando entrar na energia de Sagitário, será o arcano 15. Então, eu ter uma sequência de interpretações utilizando um mesmo arcano é absolutamente normal. Então, nós vamos refletir, sim, com o arcano 12 hoje de uma forma diferenciada. E o arcano 12, ele recebe também a modulação desse mesmo Mercúrio retrógrado do primeiro momento, que retorna para a Virgem no seu movimento retrógrado. Isso é muito interessante. E esta força nos traz a conexão direta com o arcano 10, a roda da fortuna. Então esses dois arcanos, o arcano 12 e depois o arcano 10, eles serão os arcanos guias para a nossa reflexão de hoje. Primeiro ponto que eu gostaria de salientar para todos, quando a gente fala desse tema, construens e destruens. Isso representa até um ditado iniciático utilizado em várias escolas de iniciação, porque representam ciclos de vida. Tudo possui, não no sentido pesado ou mesmo pejorativo, de destruição de algo, porque finaliza o seu determinado momento evolutivo para que uma realidade nova seja construída. Nós temos isso no nosso próprio ciclo de vida. Uma coisa que nós temos certeza que ninguém vai escapar é o momento da nossa primeira morte física para que a gente vá para o mundo astral, mental e espiritual e depois retorne aqui. Então é um ciclo de destruição e de construção. Nós podemos também pegar as grandes civilizações que já ocorreram, que tiveram o seu declínio para que uma nova realidade surja. Então, quando eu coloco no tema que nós temos que ter um comprometimento para a destruição e a construção, ou destruens et construens, representa um momento que todos nós temos que ficar atentos na atualidade, porque essa energia está muito forte no sentido de compreendermos o que deve ser reciclado, destruído, finalizado e principalmente com o nosso comprometimento assimilado para que novas realidades surjam. E esses dois arcanos, através desse movimento astral, conforme eu falei para vocês, trazem uma reflexão fantástica para a gente saber como fazer isso.
O que representa esse simbolismo mágico dos arcanos, que quando a gente começa a fazer a ligação, o que eu gosto de fazer, e vocês vão perceber que está presente. Sempre quando eu tenho 2 arcanos ou mais, às vezes eu utilizo até 6 arcanos, né, numa reflexão de tarô, toda terça aqui, 10 horas, a gente compreende que existe uma ligação de interpretação entre os 2 arcanos. Aí que está uma chave que eu dou, eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que joga tarô, né? Que gosta, que ama o tarô, assim como eu, assim como todas essas linhas que a gente troca uma ideia. Precisamos entender o seguinte: o bacana de uma tirada ou de uma jogada, qual é? Quando a gente faz ali, a gente tem que entender o que um arcano está passando para o outro na interpretação. Isso que é belo, isso que é bonito. Então existe sempre uma polaridade. Todos os princípios herméticos, os 7, estão presentes, mas a polaridade, ela fica muito forte no sentido de conexão, que todos nós vivemos isso na atualidade de uma forma incrível, né? O princípio da polaridade e a diversidade, que na verdade é o mesmo eixo, só que com 2 extremos, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente saca o tipo de energia que está presente. Então, hoje, novamente, agora eu já vou entrar diretamente nos arcanos, nós vamos pegar essas forças do arcano 12 e também do arcano 10 para nós trocarmos uma ideia. Inicialmente vamos pegar o arcano 12 aqui, o pendurado. Eu vou começar de uma determinada forma aqui que muitas vezes eu não inicio a interpretação. Eu vou utilizar a letra hebraica, que aqui vem outra dica para vocês. Os 22 arcanos maiores do tarô, se vocês observarem nos baralhos que são vendidos por aí, que seguem o mínimo, o básico da tradição, nós temos sempre presente a realidade do arcano 1, mago, arcano 2, a sacerdotisa, 3, a imperatriz. Nada contra os outros baralhos que não seguem essa tradição. Mas se for seguida a tradição, a Gupta Vidya, a sabedoria das idades, nós temos sempre essa sequência. E os mistérios correspondentes às letras hebraicas, que também são 22 energias ou consciências, elas também trazem uma associação muito grande com o tarô. Então, as 22 letras hebraicas, com os 22 arcanos maiores do tarô, existe uma convergência de energia muito grande. E muitas vezes nós pegamos, não sei se por falta de conhecimento, não quero citar mais essa parte, mas as pessoas erram no seu sentido de interpretação. Um exemplo, como eu falei, eu vou fazer a interpretação inicial da letra hebraica Lamed, que em uma de suas traduções, e eu gosto muito para interpretar esse arcano, representa aguilhão. Aquela ponta, né, que existe no bastão, horrível, né, para cutucar o gado ali, para ele pegar um direcionamento ou sair do lugar, etc. É terrível isso, né? Então essa energia presente na letra Lamed, aí que eu queria dizer, a letra Lamed, ela tem o valor, se vocês pegarem a Kabbalah, ela tem o valor 30. 3 mais 0 é igual a 3. Se pegarmos o arcano maior 12, 1 mais 2 é igual a 3. Então, sempre quando você for utilizar a interpretação de uma letra hebraica junto com um arcano maior, procure ver se a letra hebraica está colocada da forma correta. Isso mesmo. Um outro exemplo, vamos pegar aqui o outro exemplo da letra Yud, ou Yod, como nós falamos aqui, da Roda da Fortuna, que será o segundo arcano da nossa reflexão. Ela tem valor 10, que é a própria numeração do arcano, a Roda da Fortuna. Então, sempre existe essa similaridade das numerações. Quer ver um tarô famosíssimo que eu vou colocar em xeque aqui? O tarô de Thoth ou do Aleister Crowley. As letras hebraicas ali estão todas erradas. Não sei se foi ele que fez, porque, segundo a história, quem terminou o tarô dele não foi ele. Foram seus seguidores, tal, etc. A própria pessoa que desenhou, tal. Aí são outras coisas que eu não tenho muito conhecimento. Mas as letras hebraicas que estão nos arcanos maiores ali, elas estão colocadas da forma errada. Então, o arcano 1, mago, está ali com a letra Bet, que é o valor 2. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e eu quis salientar isso para que todo mundo entenda que existe uma seriedade, que no caso o tarô aqui que eu aprecio de Oswald Wirth é seguido à risca. Então vamos lá. Letra Lamed, valor 30,
3 mais 0 igual a 3. Arcano 12, 1 mais 2 é igual a 3. Aguilhão, que é uma das traduções, vocês vão entender porque eu escolhi exatamente essa parte para falarmos desse arcano com a reflexão dessa semana. Aguilhão, como eu disse, é aquela ponta, né, que está no bastão ali de metal para cutucar, machucar o gado. É terrível, terrível. Óbvio que eu não aprecio isso. Mas o que significa esse tipo de força e esse tipo de energia? Vamos lá, não é difícil entrar em sintonia comigo. O arcano 12, sempre quando ele aparece pendurado, enforcado, as pessoas muitas vezes quando não têm conhecimento do tarô se assustam, falam, meu Deus, então tudo é ruim e etc, tal, maus presságios. Não é bem por aí. Esse arcano, como eu sempre falo para vocês, a realidade do comprometimento, mas é o comprometimento da aceitação daquilo que você vai viver. E aí que entra o aguilhão, que por mais que doa, por mais que você sinta um sofrimento, por mais que você sinta um peso, é para você crescer, é para você evoluir, é para você compreender que tudo isso faz parte da evolução. Lembra do Construins e do Destruins, que daqui a pouco com o Arcano 10 vai ficar muito legal em relação à nossa reflexão de hoje. Então a dica principal, seja qual for a experiência que você está passando, com esta força do Mercúrio retrógrado, ele se tornando, como se diz na astrologia, Casime, estando totalmente envolto pelo coração do Sol, representa que nós temos a condição de ver tudo que está se movimentando na nossa vida, e com isso, por mais que existam energias que devem ser recicladas e destruídas, que aí vem o aguilhão, nós temos que ter uma força, uma aceitação desse tipo de energia, sem perder o equilíbrio e continuar no nosso comprometimento. Aí que está a analogia deste arcano com Libra, que é para todo mundo, seja qual for o seu signo. Onde existe o equilíbrio, pode ver que ele está ali, ó, perfeitinho, como o fiel da balança de duas realidades. E por mais que as realidades sejam, de repente, pesadas, que a gente enxergue nessa semana, que a gente observe que elas estão presentes, a primeira coisa que eu recomendo, lembre da letra hebraica Lamed. Ela que dará para todos nós a possibilidade da compreensão que todos esses cutucões que muitas vezes podem nos ferir, representam uma realidade que faz parte da nossa evolução. Que tudo isso está acontecendo, que tudo isso está ocorrendo para que a gente continue o nosso caminho. Agora, uma movimentação do arcano. Ele está parado aqui no setenário evolutivo, o triângulo ou ternário com os seus braços para trás e a realidade do quaternário com as suas pernas cruzadas. Esse é um símbolo alquímico que representa toda a força da transmutação e da movimentação da energia, como se fosse uma força volátil de transformação. E nesta realidade que ele está parado, aí que está a grande chave, nós percebemos que caem valores, na verdade, consciências, moedas, do lado direito solar de ouro e do lado esquerdo lunar, que representa as moedas de prata. E esta movimentação representaria diretamente esse destruins e esse construins que eu falei para vocês. Inicialmente nós temos o passado, que na verdade, passado, presente e futuro é uma mesma roda, e essa energia do passado que traz a compreensão faz com que a gente crie, como eu sempre digo, as potencialidades futuras. Então nós poderíamos dizer que o passado, a gente não pode movimentá-lo mais, ele ocorreu. É uma realidade que só pode ser movimentada ou destruída e assimilada. Agora acredito que ficou bem clara a interpretação do arcano. Essa energia ela vem para nós como uma potencialidade e esta potencialidade só terá uma movimentação para o seu lado solar quando o lado lunar for totalmente compreendido. Podem ver que aqui nós temos exatamente na própria roupa as energias invertidas, solares e lunares que estão presentes aqui. E toda essa força, toda essa energia representa o nosso comprometimento com o que a gente pode observar nessa semana. Novamente, é aquele Mercúrio Casime, aquela energia dele entrar no coração do Sol, que ocorre essa semana, e com isso a gente tem que se comprometer tanto com os desafios que serão observados,
como também com todas as potencialidades e as fluências. Poderíamos fazer novamente a analogia, as coisas do passado mal resolvidas que vão cair como fichas para que a gente aprenda a movimentar essa energia, assim como também todas as virtudes, todas as realidades possíveis de novas criações com as moedas solares. Esse é um lado lunar e solar que todos nós temos. Então, quando a gente compreende que tudo isso representa uma movimentação que muitas vezes pode ser um cutucão, olha aí Lamed de novo com o Maguilhão, para que a gente se movimente principalmente no sentido da consciência, e como sempre digo em relação à força desse arcano, esse arcano nos traz a realidade do comprometimento, de compreendermos que não adianta correr de determinadas experiências que principalmente nessa semana, devem ser assimiladas para que sejam solvidas e destruídas como uma realidade alquímica, para que a gente crie novas realidades. Vejam que lindo isso. Agora eu vou procurar colocar para todos vocês aqui a realidade correspondente a isso na nossa vida, o que seria esse arcano 12, com essa força de Mercúrio, Casime que o Newton Schultz está falando, etc. Vamos lá. De repente, nessa semana, você observa que alguma energia do passado ou alguma força que você já tenha vivido, ou algo, de repente, por que não, que traz uma ligação com experiências que você está vivendo, retornam para ti. Então, esse tipo de força representam exatamente aquela movimentação do arcano 12. Seria como se você questionasse, por que isso está voltando para mim? Aí é o aguilhão te cutucando. Então, tudo que retornar na sua vida, seja relacionamento, carreira, trabalho, saúde, família, seja o que for, retornar para você, isso expressa e simboliza que o aguilhão está te cutucando para que você tenha uma compreensão através do comprometimento real dessa experiência que começa a ser, vamos dizer assim, fortificada no seu ser para que você a resolva de vez. Então poderíamos até colocar que essa destruição, essa assimilação, esse comprometimento para a construção representa a forma de nós não fugirmos das experiências que são difíceis, que serão mais enfatizadas para que a gente siga adiante. Se nós ficarmos com essa energia focada em fugas, escapismos, cada vez mais isso vai pesar em nós. Então é um momento de muita observação, é um momento onde devemos ver nessa semana que tipo de energia é cobrada. Aceite-se caso você sentir que você está sendo cutucado, porque é através desse cutucão que você terá um movimento real e adequado para seguir adiante. E é agora que nós entramos na energia do outro arcano, que representa esta aceitação e esse comprometimento colocado, porque a força cria e gera diretamente o movimento que vamos viver com o arcano 10, a roda da fortuna, que representa a força desse mesmo Mercúrio, retrógrado que se encontrou com o Sol, agora ele retorna para a Virgem. O que representa, simboliza, expressa esse tipo de consciência? A roda da fortuna, como eu sempre digo, não é fortuna material, é a fortuna no sentido dos aprendizados. E observem aqui também, pegando a letra hebraica Yud ou Yod, esta letra representa diretamente o dedo de Deus. O dedo de Deus que, com a força do destino, a força do carregamento e do descarregamento das energias que vivemos, toca a roda e ela se movimenta. Veja que lado místico lindo quando a gente observa esses valores. E olhem que energia fantástica está presente aqui nos dois seres. O tifão, como eu sempre falo, que representa a destruição, que está indo para baixo, que vai solver, olha o destruens e o construens, sendo regidos pela lei como a esfinge que está aqui no centro da roda ou como fiel da balança. É a mesma energia do arcano 12. Como se a parte esquerda fosse a destruição daquele passado que devemos aprender a assimilar, e a parte da direita tudo que podemos construir, mas quem vai decidir somos nós, como fiel da balança. Percebam que, como eu havia falado para vocês, tudo isso representa diretamente a movimentação do arcano 10, onde nós temos
o saco de moedas de prata como forças lunares que descem, que devem representar a força da compreensão que vai movimentar a roda. Essas duas serpentes que aqui estão representam a força desses dois mesmos seres que aqui estão, e depois que a gente compreende essa energia, nós temos diretamente a força da construção aqui, que está com o Hermanubis, que traz a consciência, traz o caduceu de Mercúrio, se direcionando diretamente para a esfinge. Mas como tudo é cíclico, com o dedo de Deus, que toca a roda da fortuna como uma força que se movimenta para que a gente tenha consciência, aí que está a verdadeira fortuna, este ciclo de construção terá o seu tempo, que quando encerrar, essa energia desce novamente aqui para ser assimilada, destruída, e novamente ela vem como força de construção para que seja assimilado pela força mantenedora, que aqui está sendo expresso pela própria esfinge com a espada na mão, a espada da lei, a espada da consciência. Então o que eu queria que todo mundo compreendesse é que o arcano 10, ele representa diretamente a pós-assimilação e a compreensão do cutucão que a gente pode tomar, de repente ligado às experiências que se manifestam nessa semana. Por mais que elas sejam desafiadoras, as experiências elas devem ser assimiladas. Se vier fluências, maravilhoso, porque o arcano 10 ele representa também carregamentos e descarregamentos. Então nós vamos descarregar, porque não existe aquela coisa integral de vivermos só desafios ou só fluências. Coisas às vezes fluem, coisas às vezes não fluem. Então precisa existir uma aceitação da nossa parte, e esta aceitação, esta força vai criar esse movimento que representa o dedo de Deus que está tocando, e tudo que deve ser destruído, assimilado e compreendido, por mais que seja com o cutucão do aguilhão, isso deve ser feito por nós. Ciclos que se encerram, que muitas vezes o encerrar não é porque uma coisa acaba. Termina, de repente, envolvendo pessoas, experiências, uma determinada situação, que, por que não, pode ser uma situação de conflito, para que seja gerada uma paz. Então você continua com as mesmas pessoas e com as mesmas situações, só que elas se movimentam para que se reciclem, para que se polarizem, e vêm as fluências. Isso representa a roda da fortuna. Se caso ocorrer de repente, alguma experiência cíclica demonstrar um verdadeiro encerramento porque ela não agrega nada, também pode ocorrer, cada qual com as suas experiências. Eu não gosto de jogar a cantora e falar isso serve, isso não serve, isso é, isso não é. Eu gosto de deixar a realidade, a consciência e a energia dos arcanos como uma força que todos nós devemos refletir em relação às forças vigentes e às vibrações que estão ali. Então, o que eu mais quero nessa nossa reflexão é que a gente compreenda que tudo é cíclico. Nós temos altos e baixos que representam a roda da fortuna, que pode ser a roda da miséria, lembre-se, estou falando de consciência. Para quem não aceita o fluxo de vida, não aceita as experiências, esta energia está constante na nossa vida. É o ir e vir, é o princípio hermético do ritmo também, os altos e baixos, as fluências e os desafios, a polaridade sempre presente, ou seja, como eu disse, todos os 7 princípios herméticos estão presentes. O mentalismo e etc., o princípio do gênero, ou seja, todos. O princípio hermético da correspondência, eu não vou ficar falando dos princípios herméticos aqui. Mas quando a gente tem esta assimilação, falando diretamente nessa finalização de vídeo com vocês, quando nós temos esta assimilação que os arcanos maiores, eles trazem, na verdade, essas ligações, conforme eu fiz, os sacos de moedas, como consciências presentes no arcano 12, se movimentam através dos 2 seres, que é a mesma analogia desses sacos ou consciências em movimento, ofertando para nós o destino de destruir, construir, de solidificar, de oferecer também a diluição em determinadas coisas. Isso é a nossa consciência, a nossa compreensão. Então, nessa semana, o que eu quero que todo mundo entenda, agora, quando as experiências se manifestarem,
você está preparado para observar e saber lidar com essa energia fantástica desses dois arcanos, para saber o que você solve, o que você coagula, o que você destrói e o que você constrói. Lembrando, não estou falando de energias que devem ser finalizadas. Elas podem ser finalizadas, mas continuadas com as mesmas pessoas e mesmas situações, porém com uma nova visão e um novo posicionamento. Por isso, comprometimento com o Destruens e o Construens, que eu acredito que agora ficou claro. Você quer baixar uma apostila de tarô gratuita, sem custo nenhum, que fui eu mesmo que fiz? Acesse o meu site, ali você clica em apostilas gratuitas. Ali você terá apostilas de tarô, apostilas de numerologia, apostilas de astrologia, ou seja, tudo gratuito para você baixar. Basta, assim que acabar o nosso bate-papo aqui, você colocar newtonschutz.com.br no seu navegador e entrar em sintonia com tudo que eu vou deixar ali para vocês. Aliás, já está lá. Você pode acessar o momento que você quiser e é tudo gratuito. Mas se você quiser fazer um curso comigo, com esse meu jeitão um pouco diferente, em sala de aula, onde eu gravei ali os meus cursos de tarô, tanto o quântico e terapêutico, como também o teórico e prático, que são praticamente os cursos muito parecidos, um com uma tônica um pouquinho diferente, mais terapêutica, e outro com sentido mais prático. Acesse o meu site, clique em cursos online, e ali você pode parcelar os meus cursos em 12 vezes e se tornar, por que não, um tarólogo profissional. Porque no final você recebe ali o certificado assinado por mim que você concluiu todas as aulas, porque ali os mecanismos da plataforma têm a possibilidade de ver se você realmente fez o curso ou não. E sendo que você parcela ele em 12 vezes, observe que o custo é bem pequeno, você pode de repente começar a atender daqui a alguns meses, porque tem que ter um início. A gente fala assim, como já estar pronto para atender em alguns meses? Cara, se você levar o estudo a sério, que você tem todo o meu apoio e também da minha equipe por e-mail, na plataforma também dos cursos, ali no chat, a gente auxilia você em todos os seus estudos, você irá se formar com toda a segurança. E com isso você terá uma possibilidade incrível de fazer os atendimentos em poucos meses, porque tudo precisa de um começo. Como eu sempre brinco, né? É que nem quando você começou a dirigir, se é que você dirige, ou pergunte para alguém que iniciou um dia o primeiro processo de pegar o primeiro veículo, não importa qual. Cara, é difícil, mas tem que ter um começo. Vá com força, vá com vontade. O mundo carece de bons terapeutas que oferecem o desenvolvimento da força pessoal e não ficar adivinhando o que vai acontecer. Este atendimento, acredito que com o tempo ele vai cair e as pessoas vão aprender a se fortalecer. E nós temos aqui curso de astrologia, tarô, cabalá, numerologia. Eu estou nisso há quase 4 décadas. Então, pesquise um pouquinho sobre o meu nome, se você não me conhece, e também, por que não, né? Veja ali se os cursos de repente te agradam, tal, etc. Você tem 7 dias de garantia. Comprou até o 7º dia. Caso você não goste das aulas iniciais, você tem todo o seu investimento de volta. Então é isso, galera. E vou fechar o meu vídeo como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Vamos mudar essa vibe pesada no planeta? A gente tem essa condição. Grande beijo, até mais!